Corrente alternada. Como é que funciona isso? Que história é essa dos elétrons ficarem indo de um lado para o outro? Como é que se aplica isso? Se essa também é a sua dúvida, vamos aqui nesse vídeo que eu vou explicar detalhadamente como é que isso funciona. Para a gente entender primeiramente o que é a corrente alternada e como é que ela funciona, é preciso a gente ir lá nos princípios de como é que ela é gerada. Então vamos aqui ao gerador. No gerador nós temos as bobinas que são presas aqui ao estator, ou seja, ao lado externo aqui do gerador, e no eixo nós temos ímã, que tem as duas polaridades, o polo sul e o polo norte. Lembrando que os ímãs é o que fazem os elétrons se movimentar gerando a tensão elétrica. Você não sabe o que é isso? Eu vou deixar um card aqui que no vídeo anterior eu expliquei o que é tensão elétrica, volts, DDP. Se você não sabe, assiste aqui, vai estar aqui no card aqui em cima, aqui ou aqui, não sei o que vai aparecer aqui no vídeo. Clica nele e você vai conseguir entender como é que é essa movimentação dos elétrons. Aí você vai entender melhor aqui e também conseguir entender essa corrente elétrica, ok? Esses ímãs, quando eles se movimentam, eles fazem com que os elétrons se movimentem, gerando a tensão elétrica, né, os volts. Esse movimento dos elétrons, eles podem ir cada vez com uma maior intensidade ou uma menor intensidade, ou seja, quando o ímã estiver mais próximo, você terá uma maior intensidade nesse movimento dos elétrons. Quando o ímã estiver mais longe, você terá uma menor intensidade ou talvez intensidade nenhuma. E aí justamente é que começa essa história aí da corrente alternada. Afinal de contas, as duas polaridades do ímã farão com que os elétrons se movimentem em direções diferentes, sendo atraídos ou repelidos no momento da aproximação do ímã, através do seu campo magnético. Existe uma regra chamada regra da mão direita. Quem já estudou lá na escola vai lembrar muito bem dessa regra. Talvez a grande maioria nem sequer prestou atenção nisso, né? Mas essa regra da mão direita, ela vai justamente fazer com que o sentido do campo magnético seja o sentido com que os elétrons estarão ali se movimentando dentro de um condutor. Então agora que você já entendeu que você terá um sentido no qual os elétrons estarão indo e voltando conforme a aproximação do polo do ímã, vamos aqui à famosa onda senoidal e vou explicar ela para vocês detalhadamente. Quando nós temos aqui essa onda sendo formada, nesse ponto aqui, que é o ponto zero da onda senoidal, quer dizer que os elétrons não estão em movimento, ou seja, não há aproximação do ímã, o campo magnético não está interferindo ali nos nossos elétrons. Conforme ela vai aumentando essa onda senoidal, aqui nesse ponto é exatamente o ponto de aproximação máximo do ímã, ou seja, os elétrons estão com a maior intensidade de movimentação. Conforme essa onda senoidal ela vai abaixando, quer dizer que o nosso ímã está se afastando da nossa bobina. E, consequentemente, quando o ponto passa no zero, quer dizer que o nosso ímã está muito longe da nossa bobina e os elétrons estão praticamente parados. Conforme aqui vai, de novo, aqui a nossa onda senoidal vai se afastando aqui do zero, quer dizer que os nossos ímãs, de novo, estão começando a se movimentar. Porém, no sentido contrário. E aí que conforme ela vai se aproximando, de novo aqui nós temos um pico, quer dizer que o nosso ímã, o outro polo do ímã, se aproximou ao máximo. Aqui nós temos o ponto máximo de aproximação do outro polo do ímã. E aqui novamente quer dizer que ela está se afastando até chegar aqui ao ponto zero. Então claramente é fácil entender que aqui nós temos o pico de aproximação de um lado do ímã e aqui o outro pico de aproximação do outro lado do ímã. Então olhando aqui agora a imagem do gerador, nós conseguimos entender que conforme o ímã ele vai se aproximando aqui num polo e depois no outro polo, nós conseguimos entender que essa é a geração da nossa onda senoidal. Agora deu para entender o que é essa corrente alternada, né? Deu para entender e interpretar agora o que é essa onda senoidal. Tá, mas qual a vantagem da corrente alternada? A vantagem é justamente na geração e na transmissão. Por causa dos movimentos dos elétrons, facilita tudo isso. Porém, em relação à eficiência, a corrente contínua ela ganha. Afinal de contas, muitos dos aparelhos são acrescentados capacitores justamente para preencher essas lacunas, né? Ou seja, esses espaços que ficam entre esses intervalos da onda senoidal. Quanto mais contínuo ele for, mais eficiente será ali a potência elétrica dissipada. Mas devido à facilidade na transmissão, transformação e geração, a corrente alternada ela é muito mais utilizada. E uma das formas mais vantajosas de utilizar a corrente alternada são, por exemplo, nos motores. Aqui nós temos um exemplo de um motor
com o chamado rotor gaiola, no qual nós temos ali a bobina também colocada no estator do motor, e quando esse campo magnético ele é gerado nas bobinas, nós temos ali a alteração do sentido dos elétrons, fazendo com que o motor se movimente com facilidade. E essa eficiência dos motores vai aumentando quanto mais número de fases tiver, né? Ou seja, se tiver 2 fases ou trifásico, ele será mais eficiente ainda. Quem entender melhor isso daí de monofásico, bifásico, trifásico, o que é esse sistema? Então se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, porque o próximo vídeo eu vou explicar detalhadamente isso de fases, o que são essas uma fase, 2 fases, trifásico, né? E eu aguardo você no próximo vídeo.